E paz, pessoal. Dando continuidade nas reflexões no livro de Marcos, o Evangelho dos Milagres, hoje eu quero concluir, as reflexões nesse trecho das Escrituras, versículos 29 ao 34 do capítulo 1 de Marcos, e eu quero dar uma ênfase hoje na parte B do versículo 34, que diz assim: também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. Essa parte ela é interessante porque nos mostra o ministério do Senhor Jesus também nessa área de libertação. Jesus libertava os endemoniados, Jesus veio para libertar os cativos. Esse tema é recorrente nas Escrituras. Não podemos abrir mão desse tema, desse ministério. Lucas 4:18 deixa claro sobre esse ministério de libertação dos cativos e oprimidos pelo Senhor Jesus. E Lucas, escrevendo Atos, no capítulo 10:38, vou ler o texto, diz que Jesus foi ungido para libertar os oprimidos do diabo. Então, claramente nas Escrituras, a gente percebe que pessoas são oprimidas, cativas, dominadas pelo mal. Sim, por Satanás, pelos demônios, pelos espíritos maus. E que Jesus tem autoridade, tem poder para libertar essas pessoas, para tirar essas pessoas deste quadro de domínio do mal e trazer para o reino de luz. Aliás, a palavra reino é domínio. Então, olha como é interessante. Temos que viver no reino, no domínio de Deus, e não das trevas, do mal, do diabo. Então, precisamos perceber que nessa nossa jornada cristã, a serviço de Deus, como instrumentos nas mãos de Deus, para cumprir a missão de Deus, nós vamos nos deparar com situações assim, com pessoas oprimidas, cativas, dominadas pelo mal, e termos a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, para separarmos mesmo, entendermos mesmo quando uma pessoa estiver sendo oprimida pelo mal. E na autoridade de Jesus, repreendermos. Porque quem vai libertar é Jesus. Quem vai tirar a pessoa das trevas, das mãos do diabo, é Jesus Cristo. Quem vai libertar as pessoas é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus. Outro texto que fala claramente sobre esse tema é 1 de João 3:8. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo pratica obras. E uma das obras do diabo é prisionar as pessoas, é dominar as pessoas com a sua maldade, com a sua autoridade perversa, Mas o Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, no poder de Jesus, no poder do Evangelho, as pessoas são libertas das mãos do diabo, das armadilhas, do domínio do diabo. As pessoas são tiradas das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho, luz do Senhor Jesus, Cristo, o Salvador. Então, eu acho muito importante esse versículo 34. Ele é importante também porque a gente vê claramente que Jesus não permitia que o demônio falasse. Jesus não deu a mínima bola para Satanás, não deu o mínimo ibope para ele. Deixou claro que o diabo tem que ser silenciado e repreendido na autoridade de Jesus. A igreja não tem nada a ver com Satanás.
A igreja não tem nada a ver com as trevas, com espíritos maus. Tem que dar voz para o diabo, não. Entrevista com o diabo, jamais, né? O diabo tem que ser repreendido, expulso, no nome de Jesus. Bater em retirada no poder de Jesus, né? Então a gente percebe aqui a autoridade do Senhor Jesus sobre os demônios, sobre as trevas, sobre os espíritos maus. É o que esse versículo ensina. Jesus aqui exercendo o seu ministério e o desejo de Cristo que as pessoas crescem nele, acreditassem nele, que ele era o Messias, por causa do que ele disse e fez, e não por causa das palavras dos demônios. Então, Jesus não permitiu de forma alguma que o demônio falasse, né? Jesus queria revelar sua identidade como Messias no tempo certo e não de acordo com o tempo escolhido por Satanás. O diabo, ele sempre trabalha no sentido de confundir as pessoas, de mentir, de matar, de roubar, né? E Jesus sabe disso, então ele não permitiu, ele não deu voz ao diabo, ele silenciou o diabo e repreendeu. O diabo, ele queria, já no ministério de Jesus, que as pessoas seguissem a Cristo com o motivo errado. Isso é terrível. Eu não posso servir a Deus com motivações erradas. Eu tenho que servir a Deus, eu tenho que estar no grupo de Jesus, na turma de Jesus, na multidão, com motivações corretas. Nós já pregamos que em uma multidão tem pessoas, grupos de pessoas, com motivações de todo tipo. O cristão verdadeiro tem que estar diante de Cristo, na multidão de Jesus, na Assembleia de Jesus, com a motivação correta, né? Nós temos que servir a Deus pelo que Ele disse, pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Servir a Jesus com entendimento, com fé, com convicção, com a certeza que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Por outro lado, irmão, nós não podemos abrir mão desse ministério, ficar criticando quem trabalha sinceramente nessa área, nesse ministério, né? Crê que Jesus expulsa demônio, crê que Jesus cura todas as enfermidades espirituais, emocionais, né? Não podemos negar esse tema, abrir mão desse tema e ficar criticando os outros que trabalham com esse tema. Trabalhar com sabedoria, é verdade, sem extremismo, né? Sem exagero, mas à luz das Escrituras. É um ministério sim, é um tema sim, é um trabalho sim a ser enfrentado, mas à luz das Escrituras e no poder de Jesus. Entendendo sempre que o que nós temos de maior valor é a salvação em Jesus. Nós servimos a Deus pelo que Ele é, mas nós temos esse entendimento por causa das Escrituras, por causa do que o Senhor disse, pelo que o Senhor fez. Nós não podemos negar o que o Senhor fez, a obra de Jesus, o que Ele está fazendo na nossa vida, o que Ele faz diariamente, a bênção dEle, as curas, os milagres, o batismo no Espírito Santo, as libertações, coisas extraordinárias. Mas entendemos que o homem não vive só do extraordinário. A maioria, ou maior tempo, vivemos do ordinário e não do extraordinário. Mas nós não podemos negar que Jesus opera de forma extraordinária, milagres acontecem. O nosso Deus é um Deus que opera milagres, sinais, maravilhas, né? Mas sem perder o foco, que o que nós temos de mais importante é a salvação. O problema é quando as pessoas negam isso, né? Valorizam algo de muito valor, ou de mais valor, que é a certeza da salvação, da vida eterna, mas negam, querem desestimular dos cristãos buscarem o milagre, buscarem o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais, buscarem, né, o ministério de libertação, de cura. Por que isso?
Se a Bíblia me ensina sobre isso, se a Bíblia nos orienta sobre isso, nos ensina a buscar, a pedir, a crer, nos ensina a orar, nos ensina a crer no milagre, a acreditar no milagre, no poder de Deus, nas maravilhas de Deus, no sobrenatural de Deus. Então, dá sim, é um casamento perfeito, esse entendimento, né? Na nossa jornada cristã, do poder de Deus, dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus, do extraordinário de Deus, sem perder o foco, que o que nós temos de maior valor é a vida eterna, é o nosso nome escrito no livro da vida. Eu tenho e valorizo, é o que eu tenho de mais importante, mas eu vou buscar, vou viver nessa minha jornada o evangelho completo, as bênçãos que vem do Senhor. Eu quero, recebo em nome de Jesus, eu creio no milagre de Deus, no extraordinário de Deus, que Deus é maravilhoso, é poderoso, e que no nome de Jesus, o servo de Deus ora e o mal sai, o mal é repreendido, o mal é silenciado, é expulso no poder de Jesus. Quem faz tudo isso é Jesus. Nós somos apenas instrumentos, a igreja é instrumentos, mas eu tenho que ter essa consciência que somos instrumentos, que Deus vai nos usar para fazermos esse trabalho em nome dele, através dele, para a honra e para a glória dele. Então, a certeza da salvação, a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, o que nós temos de mais importante é a salvação, mas sem abrir mão desses temas, desses ministérios que fez parte da maioria ali do tempo do serviço de Jesus aqui na terra, da igreja primitiva. Por que vamos abrir mão sobre esses temas? Por que vamos desestimular as pessoas de buscar, de crer, de viver isso? Não faça isso. Os extremos são perigosos, né? Tanto é perigoso não buscar, não crer e focar só uma coisa, como é perigoso também crer só em receber, buscar só no extraordinário e não focar a santidade, não focar a perseverança e não focar a salvação como prioridade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.